Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa semana vamos falar sobre direito imobiliário. Você sabe o que é e como é cobrado o ITBI? Entenda mais sobre as mudanças no processo de financiamento habitacional e como isso pode afetar o mercado imobiliário. Qual a importância do habite-se para uma construção e como é o processo para regulamentar o imóvel na capital mineira? Saiba as novidades que o novo Código de Processo Civil apresenta para o requerimento de posse em ações de uso capião. E mais, conheça o funcionamento do Juizado de Conciliação do Mercado Imobiliário. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje fala sobre direito imobiliário. A posse de um imóvel está sujeita a vários fatores que vão além do financeiro. Em muitos casos, o cidadão pode recorrer ao direito imobiliário, que analisa relações jurídicas garantindo segurança às partes envolvidas. Acompanhe. A agência FIT, especializada em classificação de risco, avalia que as perspectivas para os mercados hipotecários e de imóveis residenciais no Brasil pioraram. Quando comparado com os resultados do ano anterior, os dados referentes a 2016 revelam um cenário macroeconômico mais fraco e taxas de juros em elevação. Isso tem refletido sobre os preços das residências e execução de hipotecas no país. Dados do Sinduscon-MG, Sindicato da Indústria da Construção no estado de Minas Gerais, mostram que em março de 2016, o custo médio do metro quadrado para construção em Belo Horizonte, considerando uma residência padrão normal, com garagem, pilotis e 8 pavimentos, foi de R$ 1.257,73, uma elevação de 8,63% nos últimos 12 meses. Além das questões socioeconômicas e comerciais, o direito também está presente quando o assunto são os imóveis. Há uma série de regras, legislação e causas que chegam à justiça e pertencem ao ramo imobiliário. São demandas de posse, perda de propriedade, cessão de direitos, uso capião, financiamentos e muitos outros assuntos jurídicos relacionados ao bem imóvel. Você sabia que o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, é cobrado de proprietários de imóveis em Belo Horizonte desde março de 1989? Acompanhe. Cada município tem liberdade para estipular a cota do ITBI, previsto na Constituição Federal. Em Belo Horizonte, a cobrança é de 3% do valor total do imóvel. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Roberto Paleta. Bom, Roberto, em quais condições é realizada a cobrança desse imposto do ITBI? Sempre que há uma negociação de um bem imóvel, uma transmissão de um bem imóvel entre pessoas vivas e de forma onerosa, é devido ao ITBI. Esse ITBI deve ser pago por iniciativa do adquirente ou transmitente, ou seja, é imposto lançado por uma declaração. O adquirente deve comparecer, ou o transmitente, comparecer a uma repartição pública do município ou a um cartório de ofício de notas e declarar a negociação realizada, a transmissão realizada. Onde a declaração a gente coloca os elementos do negócio, o adquirente, o transmitente, o valor negociado, o bem negociado. E a partir dessas informações o município faz o lançamento do imposto e emite a guia de recolhimento. A partir do recolhimento do imposto é que ele poderá efetuar o registro do imóvel. A gente pensa muito em compra e venda, mas há também a possibilidade de cessão e transmissão de um bem imóvel, não é isso? Sim, na verdade, qualquer modalidade de transmissão de bens imóveis. Existe um leque muito amplo definido no direito civil onde se pode transmitir. Aí nós temos dação, arrematação, cessão, a transmissão direta pela compra e venda. Então, todas as modalidades permitidas no direito civil da transmissão de bens imóveis, desde que intervivos e de forma onerosa, são tributadas pelo ITBI. E como que é calculado esse valor, esse percentual a ser pago nesse imposto? O percentual é definido em lei pelo que nós chamamos de alíquota do imposto. Em Belo Horizonte, que inclusive segue a média nacional, a alíquota é de 3%. Esta alíquota é aplicada sobre a base de cálculo. A base de cálculo é o valor venal calculado pelo fisco ou o valor declarado pelo contribuinte, se este for maior.
E se o ITBI não for pago, o que acontece? A pessoa não pode tomar posse desse imóvel? Existe alguma restrição com algum documento? É importante se recolher o ITBI e fazer o registro imobiliário, porque é apenas através do registro que se adquire a propriedade. O ITBI não é pago sobre a transmissão da posse, e sim sobre a transmissão da propriedade. E o direito civil brasileiro, ele dispõe que a propriedade só é transmitida a partir do registro. E o ITBI é pago por antecipação. O fato gerador é o registro imobiliário, mas o imposto deve ser recolhido antes por força de lei. Ou seja, se ele não recolher, ele não poderá se tornar proprietário do bem. No próximo bloco, conheça as mudanças que ocorreram no sistema de financiamento habitacional e entenda a importância de manter o imóvel regularizado. Voltamos em instantes.